precisou pegar a BR-470 no sentido Blumenau no final de novembro de 2008, com certeza lembra do estado que ela estava. A tragédia, que marcou principalmente os moradores do Médio Vale, contou com o apoio de um morador aqui do Alto Vale para pôr em funcionamento a principal rodovia de acesso a essas regiões. O estado de Santa Catarina tem um longo histórico de desastres naturais e enchentes. Em 2008, depois de um longo período de chuva no mês de novembro, 60 municípios do estado e mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas. Jesus amado! Meu Deus do céu! 135 mortes foram confirmadas e pelo menos 2 pessoas ficaram desaparecidas. Mais de 9.000 saíram de casa e cerca de 5.000 ficaram desabrigadas. O nível do rio no Vale do Itajaí chegou a 11 metros e 52 centímetros. Antes de se ter uma ideia da proporção do problema, muita gente tentou voltar para casa. Mas a BR-470, principal acesso entre os municípios do Vale e Médio Vale, estava entrando em colapso. Daí, aquele novembro nunca mais foi esquecido. Eu fui chamado às 4 horas da manhã do dia 28 de novembro para atender a uma explosão do gasoduto no quilômetro 41. Saindo de Rio do Sul, que estava tranquilo em relação à quantidade de chuva, o superintendente do DENIT não imaginava o que estava por vir. Eu me deparei com os deslizamentos que começaram a ocorrer aqui no quilômetro 65 da BR-470, exatamente nesse ponto. E daqui nós fomos com deslizamentos até o quilômetro 41. Em todos os pontos praticamente da rodovia, nós tivemos problemas dos morros que vieram abaixo. No quilômetro 65, o que assustava não era a proporção, mas sim o inusitado. Via-se o morro descer lentamente e tomar conta da rodovia, com a vegetação em pé. Nós temos as fotos desse momento. Registramos isso no momento em que ele estava acontecendo. Talvez seja aí o ponto mais inusitado da questão. O inusitado e a calma, acho que até podemos dizer assim, rendeu inclusive um prêmio a Elifas. A minha foto, exatamente desse local, se eu não estou enganado. Ela foi a capa do caderno contendo todas as premissas de projeto necessárias para a liberação da verba para Santa Catarina. Após o meio-dia, a chuva não dava trégua e o nível do Rio do Testo continuava a subir incessantemente. Às 3 horas da tarde, o volume do rio já comprometia a ponte que liga o município de Blumenau a Indaial. E houve sim a possibilidade de nós termos que fechar essa ponte em função da sua própria segurança. Mas resistimos, estivemos monitorando ela durante toda aquela tarde, torcendo para que o nível do rio não subisse mais e, de fato, por volta das 6 horas da tarde ele se estabilizou, visto que de Blumenau para o leste, para a região da BR-101, a rodovia já estava bloqueada. E a situação da SC-470 também já era dramática naquele momento. Se nós viéssemos a fechar a ponte do Rio do Testo, possivelmente Blumenau poderia ficar numa situação de isolamento bastante sério. Passado a enchente, a ponte recebeu reparos na fundação, onde um dos pilares ficou seriamente avariado. Mas com a vinda da duplicação da BR-470 no trecho, essa ponte pode ser demolida. O DENIT tomou a decisão de demolir essa ponte e fazer uma nova em seu lugar. Apesar da ponte não ser interditada, os problemas continuavam, como no quilômetro 47, onde já é perímetro urbano de Blumenau. Até aqui era tudo muito tranquilo vir. Daqui para frente era muito mais difícil. Apesar de tranquilo, outro fato curioso chamou a atenção em meio à tragédia. Quando eu me deparei aqui no quilômetro 47, que esse morro que está aqui atrás de nós, ele desceu inteiro. E quando nós chegávamos no ponto, tinha 2 árvores em pé, bem no meio da pista. Mas infelizmente nós não fotografamos isso
em função de algumas emergências que nós tivemos que fazer e perdeu-se essa oportunidade.